aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao The Crystal Lake. Faz 6 meses mais ou menos desde a última postagem. Tive um probleminha aí com o equipamento, mas já foi resolvido. E daqui pra frente, toda semana vou estar postando recomendações e resenhas pequenas sobre os lançamentos e os leaks da semana. Esse 2006 que já começou, aliás, 2016, né, que já começou bem triste. Como vocês podem ver no fundo aqui, coloquei o The Next Day, que é o disco de 2013 do David Bowie. Ele que veio a falecer, né? Uma triste notícia aí pro mundo da música em 2016. Mas antes disso ele lançou o ótimo Black Star. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiquei igual um louco no Twitter comentando sobre o Black Star, isso na virada do ano. É um ótimo disco. E cara, você percebia toda aquela tristeza, sabe? Parecia que era o fim de alguma coisa e é incrível, né, cara? E aconteceu de a gente receber essa notícia. O disco é excelente, eu não pretendo resenhar ele, mas ouçam se puder, porque ele foi um dos grandes, cara, da música. Provavelmente todos conhecem, mano, David Bowie de algum jeito. E aquela coisa, fica o homem, vai o homem, mas fica o artista e as suas obras. Então, dá uma checadinha no Black Star, que é um disco excelente. Continuando na Inglaterra, né, vamos aproveitar que a gente tá falando da Terra da Rainha, vamos falar de duas boas bandas inglesas. Primeiro é uma banda que eu gosto muito, que é o Mr. Jets. Eles são de Londres e eles vieram pro mundo em 2006, naquela época dourada aí do indie rock, que a gente brincou, né, na época chamando de segunda invasão britânica, porque tinham várias bandas boas nesse estilo, só pra citar algumas: Arctic Monkeys, The Cooks, Automatic, Razorlight, Ford Russia, Sunshine Underground. Eram muitas bandas boas. Tudo bem que a sonoridade não mudava tanto de uma para outra, mas esse tipo de som, de marca, ficou bem registrado nessa época. E curiosamente o Mr. Jets é uma das poucas que continuam até hoje tocando, né? Das poucas bandas que sobreviveram. Eles que em 2012 lançaram o Headlands, que ainda era um disco de autoconhecimento, né? Eles não conseguiram ainda chegar no meio termo aí do som da banda. E eu acredito que eles finalmente conseguiram achar o som perfeito nesse The Curve of the Earth, porque o disco é redondinho. Tem algumas influências da década de 60, eles foram buscar essas influências para tentar dar uma nova roupagem pro som da banda, e inclusive se você pegar a faixa Bloody Red Balloon, além do início da Wish You Here, tem uma coisa bem sessentista, meio Syd Barrett, sabe, uma coisa meio psicodélica. É uma ótima faixa, distorce um pouquinho do restante do álbum, mas eles conseguiram realmente unificar o som da banda. Vocês podem pegar aí uma faixa que lembra até Flakes, que é a Midnight's Mirror. Ótima faixa. Flakes pra mim é a melhor música da banda disparada. E eu gosto quando eles aproveitam essa carga emotiva e sentimental que o Blaine consegue colocar nas músicas. E eu acredito que é onde a banda brilha mais, cara. E essa Midnight's Mirror é excelente. Outra faixa que também que sobressai, inclusive essa que tá tocando de fundo, é a Taken by the Tide, que ela é um pouco mais upbeat. E o finalzinho dela é até engraçado, lembra um pouco Starry to Heaven, o que vem a corroborar aquela coisa de que a banda realmente foi buscar nas influências mais antigas para poder construir uma sonoridade que seja realmente a cara da banda, e eu acredito que eles conseguiram. Vou dar 4 estrelas para esse Curving of the Earth. Ótimo retorno aí do Mr. Jets. Outra banda boa também, inglesa, é o Daughter. Eles vieram agora com esse Not to Disappear, vazou semana passada, que é o sucessor aí do If You Leave Me, se eu não me engano, de 2013. E continua com aquela mesma roupagem soturna, aquela ambientação bem haunting, bem arrastada, sabe? Clássica do indie folk mais recente, uma coisa meio Bon Iver, assim. Mas bem mais voltado pra publicidade, sabe? Aqueles comerciais indies, alternativos. É bem o tema de fundo desse tipo de publicidade. Não falando mal da banda, lógico que não. Mas eu acredito que há mais espaço para experimentação
porque se você pegar a penúltima faixa desse Not Disappear, a Fossa, é disparada a melhor música do álbum. Ela ganha uns tons aí de post-rock, a estrutura dela é um pouco mais trabalhada, tem aquele feeling meio power folk, Arcade Fire, Dry the River, enfim, espero que a banda tome esse caminho de explorar um pouco mais o som e extrapolar um pouco os limites aí do que eles propõem a tocar, porque a primeira faixa, a primeira metade do álbum, na verdade, é muito boa mesmo. Você tem aquele feeling meio Chelsea Wolf, uma coisa meio PJ Harvey, mas as faixas começam a ser um pouco repetitivas. Não as faixas, mas a fórmula adotada pela banda, aquele indie folk de sempre, bem round. Ok, os arranjos são lindos e eu acredito que o álbum valha só por causa disso, os arranjos são excelentes. Mas tá na hora a banda começar a procurar outros horizontes pra deixar de ser repetitivo. De qualquer modo, é uma ótima audição, vou dar 3 estrelas de meia para esse Not Disappear. E a seguir a gente vai falar de uma banda de death metal italiana, o Flash God Apocalypse. Banda essa que ficou muito conhecida aí na viradinha da década por conseguir mesclar orquestrações e elementos mais sinfônicos a um death metal bem técnico e bem extremo, né? Em 2011 eles lançaram o Agony, que é um dos meus álbuns favoritos de death metal, principalmente brutal death metal. É um disco bem rápido, bem pesado, e muitos dizem até mal produzido, porque eles não souberam dosar a altura das orquestrações, das guitarras. As guitarras acabaram ficando um pouco abafadas. Isso é história pro passado. De qualquer modo, as composições das faixas é sensacional. Eu adoro esse Agony, mesmo tendo poucos reviews. Daí em 2013 teve o Labyrinth, que eu achei bem mais ou menos. Eles foram mais longe ainda nessa ideia de usar orquestrações e colocaram bastante passagem de backing vocal, tipo ópera mesmo, só que feminino. Nada contra, mas é que o estilo da banda pede brutalidade, de repente vem aquela voz angelical, uma coisa meio assim, sabe? E eu achei o disco péssimo mesmo. Foi um grande turn down assim, que eu tive na época, porque eu gosto muito dessa banda e naquela época eu esperava que eles realmente fossem para um patamar muito maior, igual fez o The Monolith Death Cult, que soube dosar muito melhor esse tipo de sonoridade. Só que aí eles vieram agora com esse King, que vai sair em fevereiro, mas já vazou bem antes do lançamento. Novamente, continuam com a mesma ideia de usar bastante orquestração, só que o álbum, apesar de ter boas faixas, ele peca por uma coisa grave, cara. As faixas em si, dentro da estrutura das faixas, elas são muito quebradas e vai mudando a todo momento. Então, no final, você acaba não sabendo o que mudou, o que não mudou, se é a mesma faixa, e acabou ficando uma coisa muito super produzida. Não tá com um feeling legal esse King. Apesar de ter uma faixa ou outra assim que, se fosse melhor trabalhada, daria um trabalho final melhor. Acho que ele peca pelo conjunto. Vou dar 2 estrelas e meia pro King do Flash God Apocalypse. E na sequência a gente vai falar... Vamos mudar um pouquinho os ares, né? Vamos falar de Shoegaze. Uma banda que havia lançado seu último trabalho, seu EP homônimo, em 2007, que é o LCD and the Search for God. Uma banda interessante, tá? Apesar de ter muito tempo de estrada, eles ficaram nesse ato aí de 9 anos sem lançar nada. E não mudou muita coisa do que a banda propunha fazer naquela época. Tocam aquela era de ouro do shoegaze, aquela coisa bem My Bloody Valentine. E eu acho que eles conseguem ter um resultado mais favorável quando faz um approach mais indie pop, mais dream pop. Se você pegar a Elizabeth, ela tem uma coisa meio ride, meio slow dive, entendeu? Bem dream pop mesmo. E até mesmo a última faixa, Without You, que é provavelmente o destaque aí desse EP, desse Heaven's a Place.
ela é bem mais melódica, ela é mais trabalhada, ela não tem tanta referência, você ouve a faixa e não vem à cabeça toda aquela mesmice shoegaze de sempre. E ela ganha também novamente, igual a faixa do Mr. Jets, ganha um pouquinho de post-rock, umas nuances interessantes, aí uns crescendos legais. E acaba fechando até legal esse EP. Mas acho que pela mesmice, pelos quase 10 anos aí que a banda teve de hiato no seu som, eu vou dar 3 estrelas aí pra esse Heaven's the Place. E como é de praxe, a gente sempre coloca uns bons licks de hip hop. E janeiro já começou bem bom, né? Pra quem curte hip hop, a gente teve Grateful, né? Do Classified, e teve também o Untitled do Torai. Mas vamos falar primeiro aí desse álbum do Lucky Boyd, né? Do mais conhecido como Classified. O último trabalho dele aí, Grateful. O cara que tá há 20 anos na estrada aí já lançando bons discos. Ele que tem um approach mais pop, mais voltado pro black, rhythm and blues. Não é um hip hop tão agressivo. E você já pode perceber logo na segunda faixa que a No Pressure, que tem toda aquela coisa de hit do verão. Bastante soul por um clima festivo, backing vocal. Enfim, é uma faixa que já veio pra tentar alavancar aí o Classified nas paradas musicais. Infelizmente, a primeira metade desse Grateful não me agradou muito, ela é um pouco bem inconsistente. Mas se a gente pegar o lado B, o disco parece outro disco, é muito bom e acho que a parte artista do músico se mostra bem mais, principalmente no que se concerne as letras das composições. Temos 4 faixas ótimas no lado B. A primeira é It's Hard to Understand, que tem a ótima passagem reflexiva. A life can be a bitch, life can be a gift, so slow it down, because life can be too quick. Então já mostra aí a preocupação do rapper com o modo com que nós levamos a nossa vida no dia a dia, né? Com aquela corrida do dia a dia. E tem um delicioso beat, cara, de All My Life, que é maravilhosamente bem levada no piano. O sample é maravilhoso. O Classified mostra seu ótimo domínio do flow. É uma faixa realmente que marca, com o feat da Rhea May. E logo depois vem a Game, que tem um sample de Double Dragon. Além se não bastasse isso, cara, ela fala das duas franquias, cita as duas franquias que eu mais gosto dessa vida, que é Street Fighter e Final Fantasy. Então essa faixa já é coraçãozinho S2, muito boa também. Ela que vai mais pro lado experimental da coisa, lembrando Mad Lib e afins. E entre outras, tem algumas composições do Classified que abordam temas mais corriqueiros da vida, além da It's Hard to Understand, como a Unknown e a Never Stop the Show. E tem toda essa preocupação de ser pai, de como cuidar dos filhos e coisas do tipo. No geral é um bom disco, vou dar 3 estrelas e meia. E só por No Pressure e por It's Hard to Understand já vale a audição. E como prometido, a gente vai falar do Untitled, né, do Torai, que foi até o momento, tirando o álbum do David Bowie, Black Star, meu grande favorito do mês. Esse Untitled é um álbum grande, cara. Ele é bem difícil de ser digerido porque ele tem 1 hora e 9 minutos. Isso para um disco de hip hop não é tão comum. Ele que é do East Coast e pega todas essas influências aí de Nova York e traz pro seu som. Logo de cara, o que você vai perceber que a produção desse Untitled é soberba. Parece que cada faixa teve o seu tratamento merecido. Ele pensou realmente no modo como diferenciar uma música da outra. O flow do disco é ótimo. Enfim, cara, é um disco que realmente vale a audição. Assim como o Classified, ele investe bastante em instrumentos de metais. Você pega essa Imperial Sound, que é maravilhosa, cara. Tem aquele toque mais nostálgico. Ele cita até na letra Kool and the Gang. Ele faz algumas considerações interessantes. E tem a Override, que é o grande carro-chefe do álbum, né, cara? Tem até uma surpresinha no final da faixa, um solinho de guitarra. Sim, tem um solinho de guitarra numa canção de hip hop.
e não soa pedante. Eles encaixaram bem legal a faixa, por ela ter por ser mais upbeat, né? Ter bastante instrumentação, então a guitarra acaba não destoando tanto. Essa faixa que eu acho que tem uns 6 minutos, poderia ter mais, que não teria problema. Dentre outras, né, tem influência de Wu-Tang na Get Down, e outra faixa que acaba merecendo uma atenção é a Showtro. Quem conhece J. Cole já deve ter ouvido o Forest Hills Drive. A gente teve aquela última faixa do álbum, a Note to Self, onde o rapper manda um monte de abraço, de shout-out para toda aquela galera que ajudou, que participou de alguma forma na produção e na criação do álbum. E essa Showtro do Untitled, do Torai, não é diferente. É uma faixa bem legal, cara. Apesar de extensa, não cansa escutá-la. E é legal pra gente acompanhar um pouco da história do artista pra produzir, pra gravar o seu álbum. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí as indicações. Os links estão abaixo. Se você quiser procurar as páginas do Hate Your Music, até meu login no SoulSeek para baixar o álbum, só ver aqui embaixo no rodapé. E até o próximo programa, galera. Life's Too Short, listen to amazing albums.